Todo dia tem uma briga nova que precisa ser resolvida ou uma tentativa de impedir. A Michelle conseguiu tornar um assunto de antagonismo entre o Flávio e as mulheres dominante na mídia. Quem é do PL e está coligado ao PL nas eleições federais tem a obrigação de apoiar o candidato do PL, independente de briga, de picuinha, de problemas familiares. Vejam o PT. Vejam como é o PT. Tem alguém deixando de apoiar o Lula dentro do PT? Não. Quem muito se abaixa, o cu aparece. Que o Flávio seja candidato. E aí a gente precisa desarmar. A gente fala de mandar o programa para os amigos e para os inimigos, e no final das contas eu acho que está funcionando, porque eu acho que hoje tem mais inimigos do que amigos assistindo o programa. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto que para muita gente, para muitos aqui, para muita gente pode soar, para surpresa de vocês, hoje eu vou ser um pouco polêmico, certo? Não há como a gente deixar de endereçar o elefante que está na sala. E por isso eu quero tratar sobre, e eu vou chegar na fala do Flávio Bolsonaro sobre mim, mas eu quero falar sobre como se normalizou na direita a ideia de que ela própria, a direita, é a maior adversária da campanha do Flávio Bolsonaro. A gente precisa falar sobre isso. Se normalizou essa ideia. Quando você para refletir, você chega a uma conclusão que é um pouco assustadora, que é que todos os problemas que Flávio Bolsonaro teve até hoje, exceto talvez, e digo talvez porque há conexões, exceto talvez o caso do Dark Horse, todos os problemas que a campanha do Flávio teve até agora foram criados por rivalidades dentro da direita. Então, se tornou rotineiro que nós, os eleitores que queremos tirar o PT do poder, tenhamos que lidar com boicotes, com desgastes internos, com falta de apoio e outras coisas que, em uma campanha eleitoral, nós só deveríamos esperar dos nossos oponentes. Todo dia tem uma briga nova que precisa ser resolvida ou uma tentativa de impedir que o Flávio seja candidato. E aí a gente precisa desarmar. Nos últimos tempos, o Flávio vinha indo bem, estava se recuperando no tracking das pesquisas. A gente viu a pesquisa do BTG ontem, vem crescendo, empatou tecnicamente com o Lula no segundo turno em vários levantamentos, mas eis que a Michelle conseguiu, ela realmente conseguiu nesse sentido, dominar a pauta e o noticiário com um assunto. E a gente está falando aqui sobre a história do agendamento. Já falei sobre vocês sobre agenda setting, sobre como agendar uma discussão, como tornar essa discussão um assunto na mídia. A Michelle conseguiu tornar um assunto de antagonismo entre o Flávio e as mulheres dominante na mídia. Que o pior de tudo é absolutamente falso, aliás, como o Flávio demonstrou hoje. Em mais uma situação de desgaste nessa escalada, mais uma vez, ao ser contrariada, aparentemente, né, pelo que está dando para ver aqui, contrariada dessa vez pelo próprio Jair Bolsonaro, a Michelle resolveu bater o pé, alguns diriam dar um piti, e sair da presidência do PL Mulher, como forma de agravar ainda mais a crise dentro do partido. E essa situação também causou outras repercussões, né? Uns dizem que Michelle não será mais candidata ao Senado, pelo DF, mas outros dizem que ela deixou a questão em aberto com a saída do PL Mulher. Mas mais importante do que isso é como o entorno dela está agindo. Vocês enxergam o tamanho da crise com ações. Hoje pela manhã nós tivemos um encontro do Flávio Bolsonaro com as lideranças femininas da direita, onde ele lançou o seu programa Brasil por Elas, mas uma pessoa que não estava lá, por exemplo, era a senadora Damares Alves, que já havia adiantado ontem mesmo que não iria comparecer, ainda que não tenha sido explícita sobre a razão que levou a tomar essa decisão. Talvez ela estivesse muito ocupada em Brasília, quem sabe. Outra pessoa ausente na reunião do Flávio foi a senadora Tereza Cristina, aquela mesma que era a queridinha do presidente Bolsonaro, vocês lembram disso? Até pouco tempo atrás, a Tereza Cristina, essa que boicotou o evento do Flávio hoje, ela era cotada como candidata a vice do Flávio, cotada por gente pesada e forte dentro da campanha, para vocês verem como que é o clima das pessoas que cercam o Flávio. E fica pior ainda para o lado delas e de outras,
quando nós vemos duas coisas. Primeiro que nessa ocasião, como eu disse, foi discutido o lançamento do plano que deve ser lançado no dia 15 de julho, chamado Brasil por Elas. O Flávio foi lá, ouviu todas as mulheres, reuniu as sugestões e vai lançar esse plano com ações concretas, voltadas e focadas no público feminino. Então, claro que é no mínimo curioso que mulheres que se colocam como liderança do movimento feminino dentro da direita tenham decidido não participar da discussão deste plano, que é o plano do candidato de direita para as mulheres. O segundo ponto interessante, e eu considerei muito interessante, é porque a Priscila Costa, que foi a deputada federal que foi jogada pela Michelle no olho do furacão daquela treta lá do Ceará, a Priscila Costa estava nesta reunião com o Flávio. E aqui ela tem que ser comendada. Aqui tem que ser dito que Priscila Costa mostrou maturidade. Priscila Costa mostrou preocupação com o Brasil, preocupação com as mulheres. Eu diria até que teve, alguns diriam maldosamente, que ela teve hombridade. Brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeirinha. Foi correta, falando sério, foi correta, atitude correta. É membro do PL, então é uma liderança importante, muito importante. Mulher, então tem que ir lá apoiar o candidato do partido no lançamento e na discussão do seu programa para as mulheres. E eu não sei em que mundo é aceitável esse boicote, a única candidatura de direita que tem chance de vencer o Lula esse ano. Infelizmente, as pessoas têm que dar razão. Aqueles que, em um grau maior ou menor, com estilos diferentes, alertaram desde o início sobre o problema de você não disciplinar os seus correligionários e os membros do seu grupo político. Alguns, na verdade, não conseguiram nem entender a diferença entre, por exemplo, um correligionário, já falamos sobre essa palavra, né? Correligionário vem daquele que está na sua legião, ou seja, é um termo militar, de origem militar romana, aquele que está lutando a mesma guerra que você. As pessoas não sabem a diferença entre um correligionário da sua legenda e outras pessoas que são jornalistas, apoiadores, influenciadores, o que quer que seja. E a gente sempre fez questão de chamar isso aqui no programa, porque é uma distinção importante. E hoje o PL é esse caos por falta de disciplina. Não é possível, por exemplo, que o Flávio, ou o Eduardo, ou quem quer que seja, queiram disciplinar a mim pela simples razão de que eu não sou membro do PL, tampouco faço parte do grupo político, do partido, dos seus aliados, eu sou só um jornalista e um eleitor engajado. Então não é possível disciplinar a mim. Mas teria sido possível, eu diria, necessário, que fossem disciplinadas as pessoas que fazem parte do partido, do grupo político, submetidos à sua hierarquia. O tempo mostrou que essa história de não, vamos deixar cada um virar no seu tempo, o tempo mostrou que isso é, lamento dizer, fraqueza. E fraqueza é sempre provocativa. A fraqueza é sempre provocativa. Quem é do PL e está coligado ao PL nas eleições federais tem a obrigação de apoiar o candidato do PL, independente de briga, de picuinha, de problemas familiares. Vejam o PT. Vejam como é o PT. Tem alguém deixando de apoiar o Lula dentro do PT? Não. Não vamos disciplinar as pessoas porque senão nós vamos criar uma crise no partido. Eu usei a frase do Donald Rumsfeld, que a fraqueza é provocativa, mas a minha mãe me ensinou a versão Herbert Richards, talvez não Herbert Richards, que Herbert Richards não fala palavrão, mas a versão brasileira da sabedoria tradicional é a seguinte: quem muito se abaixa, o cu aparece. E essa história de não disciplinar, vamos aguardar, senão nós vamos criar uma crise. Ora, a crise veio da mesma forma. No livro que eu sempre recomendo, se for recomendar um livro para todos os brasileiros hoje, eu recomendaria o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e ele cita lá um conto do Jack Kent, que eu acho que é relevante para o ponto que eu estou construindo aqui. O conto trata de um menino pequeno, o Billy Bixby, que vê um dragão sentado na sua cama numa certa manhã. Ele é do tamanho de um gatinho, o dragão é do tamanho de um gatinho. Então ele conta para a mãe: tem um gatinho na minha cama. E a mãe diz que não existe dragão nenhum. Então o dragão começa a crescer. E aí ele come as panquecas do Billy. Não muito tempo depois, o dragão cresce um pouco mais. E ele começa a ocupar um quarto inteiro. Até que o dragão passa a ocupar a casa inteira. A mãe começa a tentar passar o aspirador, mas tem que entrar e sair pela casa pelas janelas, por causa do dragão que está em todo lugar, e isso torna
qualquer tarefa muito mais difícil do que deveria ser. Depois o dragão, grande demais até para permanecer na casa, ele sai voando e leva a casa inteira junto com ele. E aí o pai do Billy chega em casa e só encontra um espaço vazio onde antes morava a família. O carteiro diz para ele para onde a casa foi e ele corre atrás da casa. Sobe pela cabeça então e pelo pescoço do dragão, que agora já está do tamanho da rua inteira, e aí ele se reúne novamente com a esposa e o filho. A mãe continua insistindo que o dragão não existe, mas o Billy, que já está cansado de tudo aquilo, diz assim: existe um dragão, mãe. E imediatamente, quando ele diz que existe o dragão começa a encolher, e logo ele volta a ter o tamanho de um gato. Todos então concordam que dragões desse tamanho existem e que dragões pequenos são muito preferíveis aos dragões gigantescos equivalentes. A mãe, então com os olhos relutantemente abertos nessa altura, pergunta de forma lamentosa: por que ele teve que ficar tão grande? Ao que o Billy sugere baixinho: talvez ele quisesse ser notado. Há um dragão, e ele teve por muito tempo em cima da mesa, bem pequeno. Porém, para evitar lidar com esse pequeno dragão, muitos preferiram fingir que esse dragão não estava lá. Casa movimentada, estúdio movimentado. O dragão cresceu, o dragão está ocupando toda a casa e o dragão ameaça levar tudo com ele. E esse dragão, para ninguém falar, Paulo Figueiredo chama Michele de dragão. Eu coloquei a notícia na Folha. Esse não é sobre a Michele. Isso é sobre a natureza de você evitar problemas reais que estão diante de todos nós. O dragão, na psicologia junguiana, o dragão é o grande representante do caos, que vem ameaçar a ordem existente. E nós hoje temos vários dragões que não foram endereçados dentro da direita brasileira, dentro do PL. Boa parte disso veio lá de trás com a falta de liderança exercida pelo próprio Jair Bolsonaro dentro do partido. Inclusive com a demora e com as indas e vindas a respeito da escolha do seu sucessor. E não tem absolutamente nada pior do que o líder que deixa turva a sua sucessão. A gente só teve o primeiro posicionamento do Jair Bolsonaro confirmando a candidatura do Flávio no final de dezembro do ano passado, depois de meses de tentativas de sabotagem do nome de substituição e de substituição do nome por outros candidatos, todo mundo dizendo que o candidato ia ser o Tarcísio, pessoas dizendo que isso estava definido, esses analistas que vocês leem aí. E sim, é claro, decisões são difíceis de serem tomadas. Sim, era um período difícil para o presidente Bolsonaro, a decisão é difícil, mas o Shakespeare, né, William Shakespeare já explicava para a gente no clássico Henrique IV, pesada é a cabeça que veste a coroa. Então, infelizmente, liderar é difícil, liderar tem o seu custo, a coroa é pesada. Então, infelizmente, falta de liderança e o atraso na tomada de decisões tem custo, ele é alto. Lideranças, eu diria que tem poucos ônus, tem poucos bônus e muitos ônus. Essa é a ideia por trás da frase, né? Pesada é a cabeça que veste a coroa. Eu não queria estar nessa posição, talvez vocês não quisessem estar nessa posição. Toda vez que um engraçadinho vem aqui, todo programa tem isso. Alguém que fala: Paulo, gosto muito de você, eu queria que você fosse presidente. E aí eu pergunto para a pessoa: o que eu fiz a você para você me odiar tanto assim? Pode parecer, e de fato é uma grande honra ser presidente do seu país, meu avô foi, eu me orgulho muito disso, mas ao mesmo tempo é algo que tem consequências gigantes, exige sacrifícios gigantes, é o peso da coroa gigante. E se a questão é liderança, o mesmo vale para o Flávio.